bico rasgado me responde essas lapadas se não te meto uma pimba de boi no seu lombo. Quais são as 4 estações do ano no Nordeste? Verão, calor, abafado e mormaço. Qual é o rio que foi urinado? Rio Amazonas, porque ele nasce do Peru. Qual a semelhança entre o Rio Grande do Norte e o fim do ano? Ambos têm Natal. O que um instrutor de autoescola foi fazer em um show de forró? Ensinar o Frank a guiar. O que a esposa do Albert Einstein disse quando ele tirou a roupa na sua lua de mel? Nossa, que físico! Por que a cobra agora quer ser escova? Porque ela cansou de serpente. Qual é a cor que faz barulho? A corneta.